Glória a Deus. Vamos lá então, queridos. Abra sua Bíblia comigo aí no livro de Lucas, no capítulo 14. Vamos ler a partir do versículo 15. Glória a Deus. Diz assim: Ora, ouvindo tais palavras, um dos que estavam com ele à mesa disse-lhe: Bem-aventurado aquele que comer pão no reino de Deus. Ele, porém, respondeu: Certo homem deu uma grande ceia e convidou a muitos. À hora da ceia, enviou o seu servo para avisar aos convidados: Vinde, porque tudo já está preparado. Não obstante, todos, a uma, começaram a escusar-se. Disse o primeiro: Comprei um campo e preciso ir vê-lo. Rogo-te que me tenhas por escusado. O outro disse: Comprei 5 juntas de bois e vou experimentá-las. Rogo-te que me tenhas por escusado. O outro disse: Casei-me e por isso não posso ir. Voltando o servo, tudo contou ao seu senhor. Então, irado, o dono da casa disse ao seu servo: Sai depressa para as ruas e becos da cidade, e traze para aqui os pobres, os aleijados, os cegos e os coxos. Depois lhes disse o servo: Senhor, feito está como mandastes, e ainda há lugar. Respondeu-lhe o Senhor: Sai pelos caminhos e atalhos, e obriga a todos a entrar, para que fique cheia a minha casa. Porque vos declaro que nenhum daqueles homens que foram convidados provará a minha ceia. Fecha seus olhos mais uma vez. Pai, aqui estamos, Senhor, diante da Tua palavra, Senhor. Deus, que o Senhor possa vir sobre nós nesta noite, Senhor. Ó Deus, e ministrar, Senhor, no coração de cada um, Senhor, aquilo que cada um de nós precisa. Senhor, o Senhor conhece as nossas vidas, o Senhor conhece cada um que se adentrou aqui nesta noite. Senhor, que os nossos corações, Senhor, estejam disponíveis para o agir, para o mover transformador, ó Pai, da Tua palavra, Senhor. Em nome de Jesus, que ela possa fluir do céu, que ela possa fluir do Teu trono, Senhor, para as nossas vidas nesta noite, Pai. Em nome de Jesus. Amém? Quantos aqui já leram ou conhecem essa parábola? Fala amém aí no seu lugar. Amém, amém, irmãos, porque nós somos uma igreja, um povo que lê Bíblia, amém? Então, glória a Deus. Agora, quem não leu, vá ler, amém? Queridos, quando Jesus ele libera essa palavra, essa parábola, é interessante que ele estava num contexto bem a ver com a parábola que ele liberou. Ele estava comendo na casa de um fariseu. E no versículo 1 do capítulo 14, quando a gente volta lá atrás, diz que os fariseus estavam observando Jesus. O que eles não sabiam é que Jesus é que estava observando eles. E Jesus só era convidado por esse grupo, por essa classe de pessoas, né, que eram os fariseus, porque eles viam o alvoroço que Jesus causava, eles viam os milagres que Jesus operava. Então eles queriam, na verdade, era sondar Jesus. Eles não convidavam Jesus para sua casa, para sua mesa, para ter comunhão com ele. Não, eles convidavam Jesus porque eles queriam sondar. Quem era aquele? Eles queriam sondar o que ele estava fazendo, o que ele estava falando, o que ele estava pregando para a multidão. Tanto que no Novo Testamento a gente vê várias ocasiões em que o Senhor, ele banqueteou ali junto com os fariseus, junto com pecadores, como assim os fariseus chamavam, né, muitos que Jesus comia e se sentava à mesa com eles. E teve uma ocasião também especial na casa de outro fariseu, que recebeu Jesus na sua casa, da mesma forma, para sondar Jesus.
para sondar aquilo que ele estava falando, que mensagem era essa que ele estava pregando, e eles desprezavam, na verdade, Jesus. Eles não faziam caso das palavras de Jesus, tanto que eles não o recebiam com a honra devida de um convidado naquela época, porque tinha todo um ritual quando você ia receber um convidado para um jantar na sua casa. Era cultural, mas com Jesus, eles não o tratavam como um convidado de honra, eles desprezavam Jesus, eles não ofereciam para Jesus a hospitalidade, eu não digo nem de uma pessoa especial, mas nem de uma pessoa normal. Eles não ofereciam essa hospitalidade para Jesus. Então, os fariseus, eles rejeitavam, eles desprezavam Jesus. E é interessante, irmãos, como eu amo a sabedoria de Jesus. Porque quantos aqui gostam de estar num lugar onde você sabe que as pessoas te desprezam? Quem gosta? Levanta a mão aí que eu quero conhecer. Você ora por mim? Ninguém gosta. Se você sabe que você não é bem-vindo em algum lugar, ou quando a gente não se sente bem-vindo em algum lugar, a gente não tem vontade de estar no meio dessas pessoas. Sim ou não, irmãos? A gente não tem vontade de se assentar à mesa, porque mesa fala de intimidade, mesa fala de comunhão. E como se assentar à mesa com pessoas que nos desprezam? Com pessoas que olham para nós com um olhar de desprezo, que não nos aceitam, que não nos acolhe, que não nos recebe. Pois é, mas a sabedoria de Jesus, ela é tão linda. Eu olho para Jesus, irmãos, e isso precisa nos inspirar, porque Jesus, mesmo sabendo que ele não era bem-vindo na casa deles, mesmo sentindo o desprezo deles, que ele não era recebido com a honra merecida, mesmo assim, ele estava lá. Mesmo assim, ele se sentava à mesa com aqueles homens. Sabe por quê? Porque Jesus era oportuno. Ele não perdia a oportunidade de aproveitar o contexto em que ele estava para liberar as verdades do reino. E a gente precisa aprender com Jesus a estar nos lugares com pessoas que mesmo que nos rejeitam, mas nós temos uma missão de liberar as verdades do reino para a vida dessas pessoas. Amém? Então Jesus, ele sabia que não era um convidado de honra, ele sabia que estava ali para ser testado, mas ele aproveitava esses momentos e era só nos rins que ele dava. Era confronto atrás de confronto. Por quê? Os fariseus achavam que estavam sondando Jesus, que estavam observando Jesus, mas na verdade era Jesus que estava usando aqueles momentos para confrontá-los e para confrontar o estilo de vida deles. Então, no meio desse contexto que ele estava comendo na casa desse fariseu, ele libera essa parábola. Eles estavam ali num assunto, falando de banquetes, falando de convidados, e então alguém diz, nossa Senhor, bem-aventurado é o homem que comer pão no reino dos céus. E Jesus cata essa fala dele, e então ele libera essa parábola dele. Agora é interessante a gente lembrar que as parábolas, todas as parábolas que Jesus liberava, havia muito simbolismo nela, com elementos que era cultural da época, né, com o objetivo exatamente de ensinar as pessoas sobre o reino de Deus. Então, o banquetear, nessa época, ainda é cultural deste povo, estava muito dentro do contexto deles. Eles entendiam isso. Então, eles entendiam a mensagem ali que Jesus queria passar para eles. Eles sabiam que Jesus estava falando diretamente para eles. Então, vamos construir a ideia dessa parábola. A primeira coisa, existe um banquete preparado. Amém, irmãos? Existe um banquete preparado. Então, o que é um banquete? Quando a gente fala de banquete, o que vem na sua mente? Banquete não é um lanche qualquer, não é não, irmãos? Banquete não é um piquenique.
Banquete não é um pão com manteiga e café. Isso não é banquete, porque isso a gente faz em qualquer lugar e qualquer hora, sim ou não? Banquete fala de algo grandioso, pelo menos eu penso assim. Quando você fala, nossa, um banquete é preparado, a gente pensa em algo grandioso, em uma festa que é preparada com antecedência, que tem hora e lugar marcado. Algo que é decorado para aquele grande dia. Por exemplo, quando alguém se casa e quer dar, né, aquela festa, aquele banquete, ele prepara, a pessoa, o casal, prepara todo um ambiente, né, um lugar especial, aconchegante. Então, ele aluga um buffet e faz aqueles pratos assim diferenciados. Isso que traz a ideia para nós de um banquete. E é sobre isso que nós estamos falando. E como eu disse, isso era muito cultural da época. Era um costume deles de promover banquetes, de convidar pessoas para estar com eles. E nessa época também, a forma de se convidar era, primeiro se enviava um convite com antecedência. Olha, nós vamos dar um banquete na casa de fulano de tal, no dia tal, e a pessoa ela já tinha que dar o ok, sim ou não. Esse convite ele era feito com antecedência. Então, o anfitrião, ele preparava todo o banquete e quando tudo estava pronto, o que acontecia? Ele pedia o seu servo, enviava o seu servo para dizer, nessa época não tinha WhatsApp, né, gente? Não tinha jeito de mandar um WhatsApp. Ó, gente, igual a gente faz os grupinhos aí quando vai fazer festa, tá tudo certo, a hora é tal, no lugar tal. Nessa época a gente não tinha, não tinha o WhatsApp. Então ele enviava o servo, olha, tá tudo pronto, o banquete está preparado, o jantar está na mesa, e o anfitrião te aguarda. Era mais ou menos assim. Então, todos aqueles que já tinham dito sim lá atrás, e que já estavam aguardando por esse banquete, eles teriam que comparecer no lugar. E seria uma desonra muito grande faltar. Porque era praticamente irrecusável um convite para um banquete. Por quê? Porque era uma honra ser convidado. Olha só. Não era qualquer pessoa que participava de um banquete. Não era qualquer pessoa que era convidada, era só a nata da sociedade, é quem tinha poder, quem tinha dinheiro, quem tinha posição. Essas pessoas desfrutavam do banquete. Então era irrecusável. E se a pessoa se comprometesse e depois faltasse esse dia, era motivo de desonra, era motivo de vergonha. Mas aí, segundo a parábola que Jesus traz para nós aqui, ele diz que no dia do banquete, na hora, aliás, do banquete, quando tudo estava pronto, quando a mesa estava posta e o servo vai avisar os convidados, um a um deles começaram a se esquivar. Um a um deles começaram a dar desculpas. E o pior disso tudo é que ninguém tinha um argumento plausível. Eram só desculpas inconsistentes. Olha as desculpas, irmãos. Um comprou um campo e precisava ir ver o campo. Quem compra um terreno sem antes ver? Né? Hoje a gente ainda tem a tecnologia, né? Você consegue foto aí por satélite, você consegue medir o terreno, fazer todos os cálculos sem precisar estar lá, você consegue saber. Podem te enviar fotos, mas nessa época não tinha, era na base do zoiômetro, tinha que ir lá ver, tinha que ir lá conferir. Ninguém compra um terreno sem antes verificar, saber se é bom, se é no lugar bom, vai que comprou foi um brejo, um lugar que ele não vai aproveitar, ninguém faria algo do tipo. Foi a primeira desculpa. A segunda desculpa, o outro comprou uma junta de bois e precisava testar. É outra coisa mais sem sentido, levando em conta o contexto dessa época, porque os bois nessa época eram usados para arar o campo, para transporte de cargas pesadas. Era o trator e a patrola da nossa geração, eram os bois. E ninguém compraria uma junta de bois sem antes verificar se eles eram realmente bois de raça, se eles realmente iam servir para a função designada. Então, outra desculpa, esfarrapada. E o último diz assim, casei-me. Esse aqui nem desculpa pediu, não entendi por quê. Casei-me, não posso ir. Ponto. Não é? Então, todos eles deram desculpas inconsistentes. Eles, na verdade, desprezaram o convite de honra.
E aí a gente vai para algumas simbologias dessa palavra. A primeira, quem é o dono do banquete? Quem foi que promoveu esse banquete? Imagina comigo. Quem promoveu esse banquete? Deus. O dono do banquete é Deus. Quem idealiza o banquete e envia o seu servo é o Senhor. O convite para participar desse grande banquete de intimidade vem dele. Ele, irmãos, o Criador dos céus e da terra. Um Deus que não tem ausência de nada, um Deus que não tem carência, que não quer se relacionar com a gente porque ele é carente, não. Mas esse Deus, ele nos convida para estar à sua mesa. É ele que nos convida. É ele que envia o servo e nos convida. João 15:16, Jesus disse assim: olha, não foste vós que me escolhestes. Pelo contrário, fui eu que vos escolhi a vós outros. Então foi ele que nos escolheu. É ele que nos enviou o convite. É ele que promoveu esse grande banquete. Agora, o que é esse banquete? O banquete é o reino dos céus. O reino dos céus que foi anunciado pelos profetas do Velho Testamento, que foi testificado por João Batista, o precursor de Jesus, que anunciou: o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos, porque o reino de Deus está próximo. Então, esse banquete fala do reino de Deus. Levando em conta que o reino dos céus e o reino de Deus significa a mesma coisa, são só expressões usadas nos evangelhos de forma diferente, porque Mateus, ele estava escrevendo para os judeus, então ele diz reino dos céus, porque para um judeu era algo absurdo você usar o nome de Deus, então ele não poderia dizer o reino de Deus, ele teria que dizer o reino dos céus, para ofendê-los mesmo, mas é a mesma coisa na Bíblia, tá, irmãos? Não é eventos diferentes, reino de Deus e reino dos céus, fala da mesma coisa. Então esse banquete, dentro dessa palavra, ele está dizendo que é o quê? O reino de Deus. Vamos lá? O que é o banquete, irmãos? O reino de Deus. É para você não esquecer. Então o que Jesus estava dizendo através dessa parábola para eles é assim: olha, vocês sabem o que os profetas que vieram antes de mim anunciavam? O que eles profetizavam? Então, chegou o reino de Deus e está entre vós. Então, para um judeu ouvir algo assim, é muito confuso para ele. Ouvir que o reino de Deus estava entre eles. É confuso, se não blasfemo até. Porque eles esperavam um reino geográfico, um reino físico, um reino visível. E um rei que seria um libertador político. É mais ou menos isso, inclusive, eles esperam isso até hoje, porque eles esperam o Messias até hoje. Agora, Jesus, ele pregava um reino invisível, cujo rei era um andarilho, que não tinha um exército para libertá-los do poder de Roma. Então, isso para um judeu era insano, isso era loucura. Eles não recebiam essas palavras de Jesus, mas ele veio pregar um reino invisível. Ele mesmo diz: olha, o meu reino não é deste mundo. Então, o reino de Deus é a ação soberana de Deus no mundo para redimir e libertar um povo, fazendo desse povo a sua habitação. Esse era o reino que Jesus veio pregar. Mas eles esperavam um reino físico, um reino visível, um rei que seria um libertador político, mas não foi isso que Jesus veio trazer. Então ele quer dizer o que? Olha, o reino de Deus está entre vós. Em outra passagem ele diz: o reino de Deus está dentro de vós, dentro de todos aqueles que aceitaram o convite para o banquete, dentro de todos aqueles que aceitaram o convite e o governo de Deus sobre a sua vida. Então esse banquete, ele fala do reino dos céus, e o reino dos céus habita dentro de você. O reino dos céus habita dentro de você. Ele habita dentro de nós. Quem que é o servo nessa parábola? Tem um servo. Tem um servo que vai anunciar, que vai levar o convite do dono, do anfitrião,
para os convidados. Esse servo, ele aponta para Jesus. O que diz Filipenses 2, do 5 ao 7? Tende em vós o mesmo sentimento que também houve em Cristo Jesus, que mesmo sendo Deus, não usurpou o ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo forma de servo. Assumindo forma de quê, irmãos? De servo. Pois ele mesmo, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens. Irmãos, a natureza humana, ela tem um egoísmo nato. Nós temos a inclinação em querer ser servidos. Sim ou não? Quem não gosta de ser servido? Quem não gosta de ser bem tratado? Você chega no ambiente, você é bem atendido, bem recebido, bem servido. Todos nós gostamos, não é? Mas quando a gente lê esse texto, nós somos confrontados por um Deus que se fez servo. Um Deus, irmãos, que se fez servo, tornando-se a nossa semelhança. Ele não precisava disso. Aliás, ele não precisa de nós. Nós é que precisamos dele. Foi por nossa causa que ele foi enviado. Agora, mesmo ele sendo filho de Deus, ele se tornou um servo. Ele veio servir o Pai em uma missão de resgate. Então, o servo dessa parábola é o próprio Jesus. Ele mesmo disse, olha, o Filho do Homem não veio para ser servido, mas ele veio para servir e para dar a sua vida em resgate de muitos. Então, o anfitrião, Deus, enviou o seu Filho, Jesus, em forma de servo, para inaugurar aquele grande banquete que é o reino de Deus, estendendo o seu convite de redenção. Quantos estão me entendendo? Então, o convite qual que é o convite, irmãos? Qual que é o convite do reino, do banquete que o servo veio trazer? O convite é: venham, porque tudo está preparado. Tudo está pronto. A mesa está posta. O reino de Deus que foi anunciado desde antes da fundação dos séculos é chegado, está entre vós, está no meio de vós, está dentro de vós. Essa é a mensagem que o servo veio trazer para nós. Agora, esse texto de Filipenses, ele começa dizendo assim, ó: tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Isso quer dizer o quê? Que aquilo que movia o coração de Jesus, quando ele deixou o seu trono de glória, mesmo sendo Deus, um Deus que não precisa de nós, tende em vós o mesmo sentimento que Jesus teve. E que sentimento é esse, irmãos? Um coração de servo. Aquilo que moveu o coração de Jesus a deixar a sua glória ao lado do Pai, precisa mover o nosso coração. Precisa mover o meu e o seu coração. Que é um sentimento, um coração de servo. E aí então ele vai falar dos primeiros convidados. Que teve os primeiros convidados, que foi esses que deram as desculpas esfarrapadas. Então, o primeiro grupo de convidados que desprezaram o Senhor, porque eles não tinham fome desse banquete. Eles não tinham fome do banquete do reino dos céus, porque eles já estavam saciados na sua própria religião. Eles não tinham fome daquilo que Jesus, das verdades que Jesus veio trazer. Então, a primeira instância, esse convite, esses primeiros convidados apontam para o povo de Israel, que declinou o convite na hora H. Por quê, irmãos? Porque desde os primórdios estava anunciado que o Messias viria. E desde os primórdios, eles aguardam esse Messias. Mas aí, quando o banquete está pronto, eles já sabiam desse banquete, eles já sabiam que um dia esse momento iria chegar. E quando o momento é chegado, quando o banquete está pronto, quando o servo chega, eles rejeitam esse servo. Eles não aceitam esse Messias que veio inaugurar o reino de Deus na terra. Sabe por quê? Porque ele não veio da forma que eles esperavam.
Ele não veio do jeito que eles esperavam e nem anunciando um reino terreno. Ele veio na forma de servo, anunciando um reino eterno. Foi isso que Jesus veio fazer. Ele veio na forma de servo, anunciando um reino eterno. Houve um momento em Lucas 17:20 que diz: interrogado pelos fariseus sobre quando havia de vir o reino de Deus, Jesus lhes respondeu: o reino de Deus não vem com aparência exterior. E por isso eles rejeitaram o convite. Eles rejeitaram um convite de honra. Preste atenção nisso. A oportunidade de serem os primeiros a se sentar à mesa no banquete do reino de Deus. Porque eles se achavam melhores do que o Cristo que estava diante deles. Eles se achavam melhores do que o Cristo que estava diante deles, irmãos. Eles se achavam os mais santos. Eles achavam que a justiça deles valia alguma coisa diante de Deus. Mas a palavra nos diz que a nossa justiça não vale nada diante de Deus. É como trapo de imundície. Por isso Jesus diz em Mateus 5:20... porque eu vos digo que se a vossa justiça não exceder em muito a dos escribas e fariseus, jamais entrareis no reino dos céus. Como assim exceder? Jesus está dizendo, vocês precisam ir além deles. Nós precisamos ir além deles, porque eles vivem uma religião, firmados na sua aparência de santos, aparência de justos, mas o seu interior, eles não são, eles são podres. Mateus 23:27, Jesus dizendo para eles, ele diz, olha, ai de vós. Irmãos, me dá um arrepio na espinha, quando eu vou ler a Bíblia e fala, ai de vós. Não dá na sua não? Me dá um arrepio na espinha, porque esse ai de vós, isso traz um peso. Traz um peso. E ele diz, ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque sois semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora se mostram belos, mas interiormente estão cheios de ossos de mortos e de toda imundície. Essa era a condição do primeiro grupo de convidados. Essa era a condição desses convidados, que eram os primeiros convidados, que eram convidados de honra. Por fora, bela viola, por dentro, pão bolorento. Desse jeito. Porque eles viviam uma vida de aparência. E eles disseram não ao convite e ao chamado de Deus. E eles disseram não, não porque se achavam indignos de tamanha honra de se assentar na mesa com o Senhor, mas porque eles achavam que o banquete não era digno deles, da presença deles. Aí eu te digo, quantos ainda hoje continuam dizendo não a esse convite? Irmãos, são tantas desculpas, são tantos argumentos. Sabe aquelas desculpas que muitas vezes nós damos quando nós queremos fugir de um convite indesejado? Quando você não quer ir no lugar que alguém te convida, num jantar que alguém te convida, e você dá uma desculpa daquela bem esfarrapada para a pessoa, você arruma um compromisso que não existia. Foi esse tipo de desculpa que os convidados deram para o Senhor. E ainda é o tipo de desculpa que muitas vezes nós, eu e você, temos dado para o Senhor. Porque o cenário não mudou muita coisa não. Aliás, piorou, né? Só piorou. Agora deixa eu te dizer uma coisa. Deus não aceita as nossas desculpas em não atender o chamado e o convite dele para o seu banquete. Aí muitos dizem assim, não, mas Deus entende o meu momento. Vamos voltar para o texto do versículo 21. Olha o que Deus sente quando nós dizemos não ao seu convite. O anfitrião fica irado. Irado pelo descaso de seus convidados. Esse é o sentimento do coração de Deus, quando nós desprezamos o seu convite para estar à mesa com Ele. Sabe, a gente se agarra em desculpas que Deus entende, Deus fica irado quando nós dizemos não ao seu convite. E a resposta é uma só, queridos. A resposta é uma só, você sabe o que é? É porque Ele não é prioridade. É porque Ele não é prioridade, porque nós temos tempo e damos valor para aquilo que é prioridade nas nossas vidas. Sim ou não, irmãos? Oi?
Sim. Nós temos tempo para tudo aquilo que eu acho importante para mim, que eu acho que eu preciso. Tudo isso é prioridade para nós. As prioridades, elas vão sempre nos consumir. Sempre. Sempre. Agora, se nós dissemos não ao convite do Senhor, é porque nós estamos banqueteando, nós estamos nos alimentando, nós estamos nos fartando em outra mesa por aí, que não é a mesa dele. Porque quem tem fome quer se alimentar. Quando o estômago dói, a gente só pensa em comida. Quem tem fome quer comer. E o que o Senhor estava oferecendo era um banquete. Um banquete que eles rejeitaram. E que muitas vezes nós temos rejeitado, porque muitas vezes nós temos nos alimentado em outra mesa, que não é a mesa do Senhor. Hebreus 12:3, o escritor diz assim: como escaparemos nós, se negligenciarmos tão grande salvação? Como, irmãos? O que o escritor está dizendo aqui é como que vocês podem negligenciar. Como que vocês podem ignorar o sacrifício que foi feito naquela cruz? Como que isso pode ser ignorado? O preço que foi pago para que nós fôssemos salvos, para que se abrisse a porta e o convite para esse banquete, como que nós podemos negligenciar esse banquete? Como nós podemos desprezar a cruz de Cristo? O Eliezer pregou isso aqui semana passada, domingo passado. Como que nós podemos desprezar a cruz de Cristo, irmãos? E olhar para aquele sacrifício que foi pago naquela cruz, que para nós não custou nada, que fala que é de graça, mas é de graça para nós, porque alguém pagou. Alguém pagou esse preço por nós. Como que a gente pode negligenciar esse convite do Senhor? Não existe desculpas, irmãos, que justificam. Quarta-feira? Eu fui numa cela, a Nara fez um quebra-gelo, que eu achei bem interessante. Era uma caixinha cheia de desculpas. A caixinha das desculpas? Pois é, eu e você temos uma guardadinha lá no guarda-roupa da nossa casa. Sabe a caixinha das desculpas? Quando a gente quer se desculpar diante de Deus pelo fato da gente não corresponder ao chamado dele, como nós deveríamos, a gente vai lá na nossa caixinha de desculpa e tira uma desculpa. E a gente gosta de usar essa caixinha, irmãos. Sim ou não? A gente gosta de usar essa caixinha, porque ela vai nos fazer sentir confortáveis. Ela vai nos fazer sentir menos culpa de dizer não para o Senhor, porque afinal de contas, a minha vida é muito corrida, eu não tenho tempo, ou eu fui ferido, não quero mais saber de Deus, não quero mais saber de igreja, não quero mais saber de ministério, ou seja, qual for a desculpa que você costuma usar, seja qual for ela, todos nós temos uma caixinha cheia de desculpas, que nós achamos que convencemos Deus com as nossas desculpas, mas nós somos indesculpáveis. Indesculpáveis, o apóstolo Paulo ele diz, nós somos indesculpáveis diante de Deus, porque nenhuma desculpa nossa, não há nada que justifique a nossa indiferença ao chamado de Deus, querido, nada. Talvez você e eu achemos que temos toda a razão para nos excusarmos do chamado de Deus, para corrermos, para fugirmos disso, mas nós somos indesculpáveis diante de Deus. Nós não temos como negligenciar tão grande salvação, porque ela está escancarada para nós. Até os cegos conseguem achar o caminho. Até os cegos, até aqueles que não veem, conseguem achar o caminho. Nem que sejam tateando. Então, irmãos, eu e você não temos desculpas para negligenciarmos esse chamado de Deus. Para querer fugir. Para querer se colocar muitas vezes de coitadinhos. Não. Nós somos indesculpáveis. Agora, esse texto, ele revela o coração de Deus, que mesmo diante de tantos nãos que ele escuta, ele insiste
em estender a sua graça. Ele insiste em estender o seu favor. E aí isso aponta para os próximos convidados, que é a segunda leva de convidados. Verso 21 diz assim: voltando-se o servo, tudo contou ao seu senhor, das desculpas. Então, irado, o dono da casa disse a seu servo: sai depressa para as ruas e becos da cidade e traz para cá os pobres, os aleijados, os cegos e os coxos. Quem são esses, irmãos? São os improváveis. São aqueles que jamais seriam convidados para um banquete. Era a escória da sociedade. Presta atenção, isso aqui para um judeu era motivo de escândalo, porque eles não se misturavam com esse tipo de pessoas. Porque esse tipo de pessoas eram amaldiçoados. E principalmente se não fosse judeu. Um judeu não se sentava à mesa para comer com um não judeu. Então isso seria um escândalo ainda maior. Por quê? Porque eles sempre se acharam melhores, mais santos e mais justos do que os outros. Que muitas vezes também questionaram Jesus sobre isso. Muitos deles, pelo fato de Jesus comer com os pecadores. E houve um momento que Jesus liberou uma palavra para eles: olha, os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Eu não vim chamar justos, mas sim os pecadores ao arrependimento. Ele estava dizendo para eles: vocês são santos demais. Vocês são justos demais. O meu convite se estendeu para aqueles que entendem a honra que lhes está sendo concedida. Aí você vê em João 1:11, ele dizer: olha, ele veio para o que era seu e os seus não receberam. Quem são esses? São os primeiros convidados. Ele veio para o seu povo, para os seus, mas os seus não o quiseram, os seus não o receberam. E aí ele continua dizendo: mas agora todos quantos o receberam, deu-lhes o direito, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aqueles que creem em seu nome. E aí Romanos 9:25 diz assim: assim como também diz Oséias, chamarei povo, povo meu, ao que não era meu povo, e amada, a que não era amada. E no lugar em que se lhes disse: vós não sois o meu povo, ali mesmo serão chamados filhos do Deus vivo. Então ele abriu o caminho. Jesus estava dizendo para eles: olha, uma vez que vocês, povo escolhido, me rejeitou, também estou rejeitando vocês para essa obra. Eu também estou rejeitando vocês para essa obra. Irmãos, hashtag fica a dica. Deixa eu te dizer uma coisa: quando eu negligencio o chamado de Deus, não é o reino de Deus que está me perdendo, porque eu não sou a última Coca-Cola do deserto, nem a última bolacha do pacote. Não é o reino de Deus que sai perdendo, porque o reino de Deus não para. Eu posso parar, mas o reino de Deus não para. Deus vai levantar outro, botar no meu lugar para fazer aquilo que era para eu fazer. Então quem perde a honra de fazer parte do projeto de Deus somos nós. Aquela história: não, o reino de Deus está perdendo porque você não responde o chamado. Perde não, quem perde somos nós. O reino de Deus não para. Deus levanta outro e bota lá, porque a obra dele não para. E quem corre o risco de perder a honra que está sendo estendida, porque está dizendo não ao convite de Deus, sou eu e é você. É nós que perdemos. É nós que perdemos o convite de honra, que é fazer parte desse projeto de Deus. E aí Jesus deixa claro para ele: não serás vocês o povo que eu vim, do reino que eu vim inaugurar. Eu estendi o meu convite para um povo que vai cumprir essa missão. E quem são esses convidados, irmãos? Os improváveis, os desqualificados, aqueles que ninguém dá nada por eles, que viviam à margem da sociedade. Eram os pobres, que não tinham como retribuir aquele banquete. Eram os aleijados e coxos, que não tinham como se esforçar para retribuir. Eram os cegos, que andavam pelos becos da vida tateando. Esses sou eu e é você. Os pobres, aleijados, coxos, cegos. Esse éramos nós. Mas o servo veio ao nosso encontro um dia. O servo estendeu o convite para nós um dia. Para o seu grande banquete.
para a sua mesa de intimidade, porque mesa fala de comunhão e de relacionamento, e é para este lugar que Jesus está nos chamando. Nós somos indignos da graça de Deus. Nós somos indignos, mas essa graça nos garante um lugar à mesa do Senhor. Essa graça nos garante. A mesa de Cristo, ela é inclusiva, porque ela não despreza nenhum daqueles que vêm até Ele. Na mesa de Jesus, todos são bem-vindos para se alimentar das verdades do reino. Várias e várias vezes, irmãos, Jesus foi questionado por comer com pecadores. Mas deixa eu te dizer, na mesa de Jesus, ela trouxe cura e transformação para muitas vidas. Muitas vidas. Na mesa de Jesus, pecados foram perdoados. Lágrimas foram derramadas, como daquela mulher pecadora que derramou tantas lágrimas nos pés de Jesus. Ela lavou os pés de Jesus com as suas lágrimas, mas ela saiu dali justificada. Na mesa de Jesus tem justificação. Curas foram realizadas. Sabe, Jesus, ele nos recebe à sua mesa do jeito que a gente está. Aleijado, machucado, ferido, cego, pobre. Ele nos recebe do jeito que nós estivermos, do jeito que nós estamos. Aí você pensa assim, mas você não sabe como eu estou, pastora. Você não sabe a minha condição hoje. Você não sabe aonde eu estou afundado, onde eu estou atolado. Mas Ele sabe. E mesmo assim, Ele enviou o seu servo Jesus ao seu encontro para te convidar para a sua mesa. Ele sabe que tipo de gente Ele está chamando para a presença dEle. Ele sabe quem somos nós. Ele sabe. Mas nessa mesa, a transformação. Você vem quebrado e sai restaurado. Você vem ferido e sai curado. Você vem perdido e é encontrado. Porque essa é a mesa de Jesus, irmãos. Essa é a mesa de Jesus. Porque eles se assentavam com aqueles que ninguém dava nada por eles. E esse fala de nós. Quem somos nós? Quem éramos nós? Quem era eu antes de Jesus, irmãos? Mas mesmo assim Ele me aceitou na sua mesa. Então não importa como você vem. O que realmente importa é como você estará. Porque Ele trará cura, Ele trará restauração, Ele trará transformação. Porque Jesus, o Filho de Deus, Ele foi enviado para nos mostrar o caminho para o banquete, para a mesa do Pai. E Ele mesmo diz, olha, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai, o dono do banquete, ninguém vem a Ele, a não ser por mim. Em João 10, 9, Ele diz, eu sou a porta. E se alguém entrar por mim, será salvo. Essa é a porta de acesso ao banquete. Quem entrar para o banquete, precisa passar pela porta, que é Jesus. Precisa passar pela porta, que é Cristo. Irmãos, nós somos muito privilegiados. Porque nós somos convidados todos os dias para estar à mesa de intimidade do Senhor. A grande questão é que muitas vezes o nosso comportamento tem sido como o dos primeiros convidados. E muitas vezes nós estamos rejeitando o convite do Senhor. Ser um membro efetivo do reino não é se sentar em uma cadeira na igreja. Ser um membro efetivo do reino é se sentar à mesa com Cristo. Estar sentado nesse banco não faz de nós um membro efetivo da igreja de Jesus. Mas quando nós nos assentamos à mesa com Ele, quando a gente olha nos olhos, quando eu me entrego tudo de mim para Ele, porque Ele sabe quem eu sou, há uma troca, porque Ele entrega tudo dele para nós. Tudo dele para nós. E isso acontece onde, irmãos? É nesse banquete de intimidade do Senhor. E eu te pergunto, qual tem sido a nossa resposta ao convite de Cristo? Outra coisa que ele diz, olha, que é muito importante, quando o servo volta para prestar contas ao seu senhor,
Ele diz, olha, feito está, como o Senhor disse, mas ainda há lugar. Repita comigo, ainda há lugar. Ainda há lugar, irmãos. No versículo 22, quando ele diz isso, ainda há lugar, versículo 23, ele diz, respondeu-lhe o Senhor, sai pelos caminhos e atalhos e obriga a todos a entrar. Tamanho é o desejo do coração de Deus, irmãos. Obriga a todos a entrar para que minha casa fique cheia. Então, queridos, o amor do Pai, a mensagem do Evangelho do Reino, ela é tão urgente que não há tempo a perder. Porque o Pai não quer que ninguém fique de fora deste banquete. É urgente. Você sabe por que é urgente? Porque o convite de Deus para mim e para você, ele tem data de validade. O convite de Deus para nós se chama hoje, agora, tempo oportuno. Ele tem data de validade. Vai expirar. Vai chegar um momento que esse convite vai expirar. Irmãos, e quem não estiver aceitado esse convite, vai ficar do lado de fora da porta. Porque um dia essa porta vai se fechar. Eu não quero ser aquela que vai ficar do lado de fora. E eu creio que nem você. Amém? Um dia essa porta vai se fechar. E é por isso a insistência de Deus. Sai depressa. Sai depressa. Depressa por quê, irmãos? Porque é urgente. Sai depressa. Obriga, fala, sabe, insiste, não deixe de falar da mensagem do Evangelho do Reino, porque esse dia vai chegar em que a porta vai se fechar. E deixa eu te falar uma coisa, a gente acha que esse dia vai chegar só quando vier o arrebatamento, mas eu não sei se amanhã ou hoje eu vou partir para a eternidade. Qual eternidade será? Pergunta para você aí agora, dentro de você. Se a data do meu convite expirar hoje, para onde será a minha eternidade? Em qual banquete eu vou fazer parte? Qual mesa? Irmãos, isso é muito sério. Isso é muito sério, mas enquanto nós estamos aqui, ainda há tempo. Enquanto nós estivermos respirando, ainda há tempo de você dizer sim ao convite do Senhor, ao chamado do Senhor. Ainda há tempo, mas leve em conta que um dia a porta vai se fechar. Leve isso em conta, porque nós não sabemos do nosso amanhã. Porque se Jesus não volta hoje ou amanhã, mas talvez eu possa ir. Eu posso deixar esse mundo. E para onde? Para onde nós vamos deixar? Para qual eternidade nós vamos partir? Para a eternidade com Ele na presença dEle, ou para a eternidade longe dEle? Então é muito sério isso. E aí ele diz, olha, ainda há lugar. Estende o convite de salvação. Ide pelos becos, pelos valados, ide e trazei o povo. Isso está na mesma conotação do ide de Jesus. O que ele disse em Marcos 16:15. Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Irmãos, ele está falando da mesma coisa, das boas novas de salvação. Nós precisamos compartilhar a mesa de Cristo. E quando a gente fala isso aqui às vezes, lá vem o pastor de novo falar que eu tenho que evangelizar. Quem tem que evangelizar é o pastor, é os líderes, é o diácono. Queridos, esse chamado aqui é para todos. É para todos nós. Eu não estou dizendo para você se levantar o evangelista dessa geração, o Billy Graham dessa geração, mas lá na sua casa, lá no seu convívio, deve ter alguém que precisa ouvir as boas novas e ainda há lugar. Entende? Entende a seriedade disso, irmãos? É urgente, o evangelho, as boas novas, ela é urgente. Deixa eu te falar, nós estamos aqui porque um dia um servo de Deus, um servo de Cristo, sabe, ele nos convidou para estar na mesa com o Pai. Um dia nós fomos convidados. Quem aqui recebeu um convite um dia? De um filho de Deus, de um servo de Deus? Quem aqui? Irmãos, eu recebi um convite um dia. Irmãos, eu não tenho palavras. Eu falo, Senhor, obrigado, porque o Senhor me escolheu, porque o Senhor me convidou.
Obrigado, Senhor. Obrigado porque aquele teu servo ouviu a sua voz e me estendeu o convite para participar da mesa do Senhor. Porque senão talvez eu não estaria aqui hoje. Sabe-se lá onde eu estaria. Entende? Quando a gente pensa em nós, a gente entende a urgência desse convite. Porque às vezes a gente é preguiçoso para falar do amor de Deus. A gente tem vergonha. A gente é tímido, é travado. Mas um dia, se nós estamos aqui, se Deus nos resgatou, é porque um servo dele ouviu a voz dele e compartilhou. E compartilhou a mesa do Senhor com a gente. E aí nós estamos aqui hoje. Então, compartilhe a mesa de Cristo, porque ainda há lugar. Ainda há lugar na sua simplicidade. Você não tem que ser um teólogo para falar de Jesus, não, irmãos. Fale do seu testemunho. Fale daquilo que Jesus fez na sua vida. Fale daquilo que você está vivendo, dos milagres, do cuidado, do zelo, da provisão, daquilo que Deus está fazendo, porque eu sei que Deus está fazendo alguma coisa na sua vida. Ele está fazendo, ainda que os seus olhos não vejam, ainda que Ele não esteja fazendo aquilo que você gostaria que Ele estivesse fazendo, mas Deus está fazendo. Deus está fazendo. Fale do que Deus está fazendo na sua vida. Sabe? Não fique esperando se tornar um teólogo, fazer um curso de teologia, entender de homilética, de hermenêutica. Irmãos, não fique esperando isso não. Fale de Jesus. Fala, olha, eu conheci um Cristo. E eu me alimentei dele, e eu não consigo mais parar. E isso tem transformado a minha vida. E eu quero estender esse convite para você, porque eu quero que você experimente daquilo que eu estou experimentando. Eu quero que você viva aquilo que eu estou vivendo. Eu quero que você sinta essa paz que excede todo entendimento, que toma o meu coração, mesmo no meio das adversidades, mesmo no meio das lutas. É isso que eu estou vivendo. Então vem que ainda há lugar. Entende? Então é urgente. É urgente, se comprometa com você mesmo. Se comprometa com você mesmo, irmãos. De falar de Jesus, de estender, de compartilhar a mesa do Cristo. Se comprometa. Agora, o que é servido neste banquete, irmãos? O que é servido neste banquete? É o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É o pão vivo que desceu dos céus. Jesus disse em João 6,51, eu sou o pão vivo que desceu do céu. E se alguém dele comer, viverá eternamente. E o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. E assim como o Pai que vive me enviou, eu igualmente vivo pelo Pai, também quem de mim se alimenta, por mim viverá. Então nessa mesa tem o Cordeiro de Deus, que derramou o seu sangue naquela cruz, para nos purificar de todos os nossos pecados. E Ele diz, e se você comer, se você se alimentar de mim, você viverá. Mas não é só essa vida aqui, que nós vamos viver 70, 80 anos, não. Você viverá eternamente. É isso que se trata o banquete que o Pai tem preparado para nós. É vida eterna. Porque isso aqui vai passar. Isso aqui vai passar. E na mesa de Jesus, irmãos, eu já estou encerrando. Na mesa de Jesus, eu quero te dizer, quando nós nos alimentamos desse pão, quando nós nos alimentamos do Cordeiro de Deus, na mesa de Jesus, ela tem perdão. Todos aqueles que se sentaram à mesa com Jesus, com o coração contrito e arrependido, experimentaram do seu perdão. Deixa eu te falar, não existe vale tão profundo que o perdão de Deus não alcance. Não existe. Não existe vale tão profundo que o perdão dele não alcance. Colossenses 2:13, ele diz, e a vós outros, que estavas mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne. Esses éramos nós, eu e você. Nós estávamos mortos pela nossa incircuncisão, pelas nossas transgressões. Mas um dia nós nos alimentamos do pão vivo que desceu do céu, que trouxe vida, que trouxe perdão.
Nós estávamos mortos, mas sabe o que Ele fez? Ele nos deu vida juntamente com Ele, nos perdoando de todos. Fala comigo, todos. Os nossos delitos são todos. Ah, pastora, mas eu fiz uma coisa que... Todos. Ah, mas... Todos. Ah, mas eu... Todos. Todos. Todos os nossos delitos e pecados. Ele cancelou a nossa dívida. Porque a gente estava lá nas mãos de Satanás. Sabe o que ele fez? Ele foi lá com os 2 pés no peito e nos arrancou de lá. E ele perdoou a nossa dívida. E tudo que era contra nós, ele removeu e ele cravou na cruz. Então não importa como você chegou aqui hoje, não importa a sua transgressão, não importa o seu pecado, existe perdão para você. Na mesa de Jesus tem libertação, tem perdão, tem libertação. Sabe por quê? Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual nós temos a redenção e a remissão dos nossos pecados. Antes nós éramos escravos, condenados, mas lá naquela cruz, Ele nos fez livres do pecado, livres de toda opressão, livres de toda condenação, porque Ele pagou a nossa dívida. Na mesa de Jesus existe salvação. Fica de pé. Existe salvação. E esse convite continua estendido para nós até hoje. Quantos aqui já disseram sim para esse convite?